Alô? Hoje nós vamos falar sobre novo nascimento e conversão da alma no Café com AP de hoje. Sou o apóstolo Rafael Augusto e essa é a live para minha vida, para a tua vida. E aí, vamos nessa? Vamos chegando. Bem-vindo vocês que estão chegando. Ontem foi um dia atípico para mim aí, né? Além do Café com AP, participei de outra live aí com o pastor Gideão, uma live descontraída, um bate-papo. Alguns aqui passaram por lá também. Bom dia, vamos nessa. Glória a Deus. Pai querido, eis aqui as nossas vidas, nossos lares, tudo ligado a nós de forma direta ou indireta. Manifesta sobre nós a tua glória, a tua graça. Pai, fala conosco neste momento, Senhor. Derrama sobre nós uma porção dobrada do teu Espírito. Manifesta a tua graça e o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, abençoa o filho Rafael, da Juliana, que está fazendo 16 anos. E ela não vê há 2 anos, Senhor. Abençoa ele, Pai. Em nome de Jesus. Promove o reencontro. Promove, Senhor, a restauração, onde é preciso. Não só na vida da tua filha, mas de todos mais que se encontram aqui e necessitam de um milagre hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre pastoreio funcional e é interessante porque essa terminologia que eu adaptei aqui fala de um pastoreio prático que funciona. E o texto de Paulo aqui que a gente está utilizando, que é 2 Coríntios 4, 3 e 4, fala de um evangelho encoberto. Como que é isso? Como que uma coisa prática que funciona fica encoberta para algumas pessoas? Inclusive para alguns de nós. Fica encoberto pela cegueira de entendimento causada pela incredulidade. Então, toda a área de incredulidade se torna um ambiente propício para a cegueira e a falta de visão do Evangelho das capacidades de Cristo. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Aqui o texto está sendo amplo em dizer para aqueles que estão realmente perecendo. Mas se a gente fragmentar isso e trouxer isso para áreas da nossa vida, a gente vai perceber que as áreas cegas, os pontos cegos da nossa vida, nos impedem de enxergar as capacitações de Cristo, né? Então, isso anula a praticidade do Evangelho? Não. Isso anula a funcionalidade do pastoreio? Não. Não anula. Na verdade, o que isso faz é exortar a gente para que a gente clame por luz no entendimento. E a gente vem falando disso. Então a gente passou por alguns caminhos e eu gosto muito de te mostrar isso porque eu entendo essa sequência lógica, eu entendo esse encadeamento de conteúdo que traz luz ao nosso entendimento e nos ajuda na nossa caminhada. Tem horas que a gente precisa de uma palavra pontual, de uma palavra profética, e tem horas que a gente precisa de um ensinamento contínuo, crescente, que nos leve de uma condição até a outra condição. Não é verdade? E essas duas coisas caminham juntas, elas não são opostas, elas são complementares. No meio da caminhada nós precisamos... Voltei aqui, minha conexão estava fraca. Palavras que tragam visão, entendimento.
para que a gente volte cada vez mais, não só para onde a gente estava caminhando, mas com mais entendimento e mais clareza. Isso não impede desafios, sofrimentos e uma série de situações. No meio disso, essas circunstâncias estão dentro de uma realidade. É a realidade atual de uma geração de inversão de valores, de cultura globalizada anticristã, que afeta as configurações de indivíduo, de família e a saúde da igreja, e estabelece uma cultura de relativismo moral, uma cultura de perversão sexual, de perdas e vínculos familiares e de explicitação do ocultismo, trazendo o quê? Uma influência para a igreja que deve ser influenciadora e não influenciada, uma igreja que tem que ser termostato e não termômetro, né? E essa igreja entra em desajustes porque deixa de estar conectada, alimentada e ter Cristo como modelo, passa a procurar o modelo em outros lugares, e aí se torna uma igreja humanista com a ausência da glória de Deus, e aí vem com a tentativa do suprimento dessa ausência pela compensação intelectual, emocional, física, e enfim, vai entrando numa degradação também da igreja, que fica com seus desviados dentro e fora, por ter uma porta de entrada menor do que a porta de saída, ou melhor, a porta de saída maior do que a porta de entrada, gerando grandes perdas diante de grandes colheitas e produzindo uma geração pós-cristã, o que é muito triste, né? No meio disso existe, gente, um remanescente que não se curvou, existe aqueles que não se venderam, existe aqueles que estão buscando, que estão seguindo, né? E o caminho é um discipulado, não somente um discipulado de crises, né? Mas um discipulado realmente fundamentado em Cristo, que te ensina como acessar as coisas do céu, para que você passe pelas lutas, não só ultrapasse as lutas. A gente tem ministrado sobre o como buscar e receber capacitação do céu. E muitas vezes nós caímos no erro de achar que é simplesmente o seguinte: nessa busca a gente apresenta as nossas fragilidades e a gente pede capacitação e recebe capacitação, mas no processo, entre isso tem o processo, e cada processo tem sua velocidade, cada processo tem seu ritmo, tem suas características, e muitas vezes o que a gente vai receber antes de um resultado final, a gente vai receber o quê? A gente vai receber uma transformação pessoal. Então, nessa caminhada da fé, o resultado é o relacionamento com Deus, de proximidade com Deus. No meio disso, surgem as questões relativas aos problemas que a gente enfrenta. E uma delas é a questão das maldições. A gente falou isso na última live, né, desmistificando as maldições, onde falamos da origem bíblica das maldições, onde Deus traz uma advertência por quebra de aliança, e aí essa maldição tem uma origem divina com o objetivo de abençoar, né? É o pai que corrige o filho que ama, é o pai que, quando vê o filho fazer uma coisa, que ele botar o dedo na tomada, que ele diz que não era para botar, fica com raiva, sabe? Porque ama o filho, porque vê o filho sofrer, não é verdade? Também vimos a maldição como consequência de alguém que se opõe ao favor de Deus, né? E a questão pior delas é a questão de espraguejar, de falar mal e por aí vai. Todas essas maldições sempre foram direcionadas, no caso, as maldições oriundas de Deus por quebra de aliança, foram direcionadas ao povo da antiga e da nova aliança, né? Enfim, chegamos no ponto de novo nascimento e conversão de alma. Então, existe uma diferença nisso, não é verdade?
Por exemplo, por que é importante a gente falar sobre a diferença entre o novo nascimento e conversão de alma? Porque as pessoas falam assim, eu já aceitei Jesus, pronto, sabe? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Amém, isso é bíblico. Só que a questão é, o quanto você se apoderou da cruz e de todo o reino, e o quanto você está se manifestando disso a partir de um ato de conversão. A Bíblia deixa claro para nós, quando a gente vai estudando, que nós fomos salvos pela cruz, estamos sendo salvos pelas nossas escolhas e decisões e seremos salvos. Eu não gosto eu gosto de discutir os assuntos mais polêmicos da Bíblia, mas eu não gosto de discussões teológicas sem fim e vãs. Mas eu preciso citar aqui, porque quando a gente fala de novo nascimento, de conversão, também surge uma questão que eu posso perder minha salvação, e aí entra a briga dos famosos arminianistas e calvinistas, né? Os calvinistas acham o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre, estou resumindo, tá? E os arminianistas falam, não, você pode perder sua salvação. Eu quero trazer um equilíbrio para essas coisas, para a gente não ficar aqui numa discussão que não leva a lugar nenhum. O fato é o seguinte, eu não perco a minha salvação como eu perco as chaves de casa, como eu perco um botão, como eu perco uma coisa. Onde é que está a minha salvação? Não, eu jogo fora. Tanto que a Bíblia fala que o nível de perda de salvação se chama apostasia, abandonou esse cara. Esse cara apostatou da fé, então é possível, é viável. Quando isso acontece? Numa degradação, numa decadência espiritual, certo? Então, não é nem 8 nem 80, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Senão o cara simplesmente levantava a mão, ia para frente, entregava a vida para Jesus e vivia do jeito que ele quisesse, porque no final de contas eu estou salvo, uns são para salvação, outros não. A questão não é essa. A questão é o seguinte, existe uma responsabilidade do salvo em viver mediante a capacitação que vem do alto, na qual ele foi conectado, e se ele não produzir fruto, ele é cortado e lançado fora. Então existe essa responsabilidade dele viver de acordo com o favor que ele recebeu. A partir do momento que eu começo a não viver disso, eu caio nas misericórdias de Deus, que vão se renovando. Mas chega uma hora que o cálice da ira de Deus também se cansa. Então, qual é o caminho disso? É entender a diferença entre novo nascimento e conversão de alma para que eu viva um processo não só de salvação, de vida eterna em nome no livro da vida, mas de compreensão de como viver uma vida pautada na fé, de acordo com a graça que eu recebi, de como crescer de graça, de glória em glória, e como viver uma vida espiritual abundante na face da terra, de qualidade. Então a diferença entre o novo nascimento e conversão de alma é o seguinte, o novo nascimento, o meu espírito é recriado em Deus por Cristo Jesus, a partir do momento que eu invoco Jesus como meu Senhor e Salvador. Por isso que eu gosto muito de ressaltar algo que eu aprendi, que na Bíblia não existe o termo aceitar Jesus. A gente popularizou e a gente entende que isso se refere ao ato de invocar Jesus. E são coisas diferentes. Por exemplo, quando você ouve falar, ou se você já esteve num terreiro de macumba, e você vê lá a pessoa invocando uma entidade, ele não aceita aquela entidade. Vem cá, fulano das quantas, nós te aceitamos aqui. Não, eles invocam. Por quê? Porque eles chamam, e quando eles chamam, aquela entidade vem. Então, tem muita gente assim, hoje até a coisa se popularizou, sabe, gente? Quem não aceita uma oração? Você aceita Jesus? É claro que eu aceito. Afinal de contas, na cabeça das pessoas, Jesus é só um cara legal. Quem é que não quer um cara legal na vida? Então, invocar Jesus é mais do que isso, é chamar para dentro. E invocar Jesus implica em você entrar nele, ele entrar em você. Tá? O novo nascimento se dá nisso, o nosso espírito é recriado. E aí o nosso nome é escrito no livro da vida, a gente passa a pertencer a uma nova família, a gente passa a ter um novo nome, a gente passa a ter uma nova herança, e a gente também passa
o Espírito Santo passa a viver em nós. Só que isso também implica em responsabilidade. E aí o novo nascimento, ele direciona para quê? Para uma caminhada de conversão. Baseada... porque o novo nascimento é uma virada. Eu estava indo numa direção, aqui eu fui confrontado pela palavra, pelas circunstâncias, e a palavra chegou, e aí, quer dizer, eu me volto para o Senhor. Então você se virou de um caminho para outro, invocou Jesus. Agora você está diante desse caminho que deve ser trilhado. Um caminho de conversão de alma. Para não viver mais como você vivia e passar a viver de uma maneira coerente com a vida que você adquiriu. Só que você nasceu de novo, e quem nasce de novo nasce um bebê. E esse bebê precisa se alimentar, precisa crescer, precisa de uma dieta, precisa de atividades, de estímulos. Ele precisa desenvolver para se tornar o quê? Um adulto. Adão nasceu, foi criado, né, por Deus, mas não foi criado pleno. Tanto que pecou. Então, ele apesar de não ter pecados, né, ele não era perfeito. Por quê? Porque ele tinha que amadurecer. Assim se dá na nossa caminhada espiritual. A gente nasce de novo, fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Só que agora o que a gente tem que fazer? Se despir do velho homem. Então, a conversão da alma se dá num processo gradativo e necessário para evitar frustrações. Uau, forte isso. Para evitar uma vida infrutífera e, por fim, para evitar uma apostasia definitiva da fé. Meu Deus. A conversão da alma é onde a gente precisa viver de forma coerente com a salvação recebida e usufruir dos benefícios da cruz. Então, eu conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. E aí existem aspectos nessa caminhada que são aspectos de restauração. Então, o primeiro desses aspectos é regeneração, o segundo é libertação e o terceiro é reeducação. Então você pode escrever aí, ó, número 1, regeneração. O que acontece? A regeneração é onde a gente vai se despojar do velho homem e não... Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo ou não? Voltou? Ah, tá bom. Por favor. Dá um ok aí, gente, pelo amor de Deus. Isso. Regeneração. Então, o que é a regeneração? É onde você vai se despojar do velho homem. Você foi evangelizado e aí você ingressou no novo nascimento e essa vida se torna uma vida de discipulado, onde você vai seguir, imitar alguém que está imitando Cristo. No estilo não só nos ensinamentos, mas no estilo de vida, para que você desenvolva uma vida devocional própria. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você tem que desenvolver a sua vida devocional própria. Por exemplo, eu não posso, gente, seguir aí um personal training e achar que eu vou ficar lá com o corpo ideal, com a saúde perfeita, com a alimentação impecável, só assistindo os vídeos desse cara, né? Se eu não mudar minha alimentação, sei lá, tá? Eu não sou da área, mas o pouco que eu ouço, né? Se eu não mudar minha alimentação, se eu não fizer atividade física, se eu não dormir direito, e por aí vai, eu não vou. E se eu não fizer os exercícios ideais na hora certa e tal, eu não vou chegar nessa condição. Por isso que a Bíblia fala para a gente não ser meros ouvintes, mas sim praticantes. Não é verdade? Então, nesse processo de regeneração, a gente ouve e pratica. A gente vê um modelo,
né, de mestre, vamos dizer assim, não só ensinamentos, mas estilo de vida, e passa a praticar aquilo. E desenvolve uma vida devocional própria, que envolve sua leitura da palavra, sua vida de oração, sua vida de testemunho, não é verdade? Então, segundo ponto, gente, é libertação. 2, bota aí, libertação, tá? Então a libertação é um processo para que a obra de Deus se manifeste em nós, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Então o segundo ponto é a libertação, que é um processo. Gente, libertação não é só expulsar demônio, ao contrário, é 80-20, tá? 20% é capeta, entendeu? 80% é o processo que ocorre através de aconselhamento específico. Em cada situação, em cada momento. Gente, vamos analisar os heróis bíblicos. Por exemplo, quantas vezes Moisés foi orientado na vida? Uma só? Foi orientado, acertou de primeira, seguiu em frente e foi lá. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele foi orientado em vários momentos da vida. E ele faliu em vários momentos da vida. E isso não muda o fato de que ele obedeceu, foi amigo de Deus, acertou em vários momentos. O fato é que, nos momentos em que o conselho veio para a vida dele, ele pôs em prática, aconteceu o quê? Libertação. Ele foi livre de uma condição ao aplicar o aconselhamento bíblico. E quanto mais inteligente for o aconselhamento, quanto mais espiritual for o aconselhamento, mais resposta positiva nós vamos ter, certo? Então a gente tem que entender isso, que onde se aplica de forma inteligente o conhecimento e o poder do sacrifício da cruz, lidando com a nossa história pessoal, lidando com a nossa história geracional, lidando com a nossa história territorial, nesse tripé, lidando, quarta coisa, com o estilo de vida da gente. Então são essas 4 colunas, história pessoal, história geracional, história territorial e estilo de vida. Quando a gente analisa esses 4 pontos, através de aconselhamento, a gente vai caminhando e se liberando. Você vai recebendo ferramentas, eu vou recebendo ferramentas que me ajudam na minha trajetória, certo? Então a libertação, ela se dá na maior parte por aconselhamento, que gera, que me dá as ferramentas para eu poder trabalhar na minha trajetória de vida. Isso é muito importante, certo? Por quê? O que for demônio, gente, os 20% de capeta aí nesses 80-20, né? Esses 20% de capeta, gente, ele é identificado, você anula a base legal, repreende e vai. Os outros 80% ali, que cabe a nós, é um processo na vida da gente. Em que, em algumas áreas, a gente vai estar liberado fluentemente, outras a gente vai estar lidando com aquilo, por isso que é melhor comprar uma camiseta e botar em obras, certo? Então, o processo de libertação se dá dessa forma. Com qual finalidade? Com a finalidade de zerar todo o crédito de injustiça acumulado pessoalmente, automaticamente abriu brecha para que também existisse um alcance geracional e de herança familiar. Então, a partir do momento que eu começo a zerar o meu crédito pessoal de injustiça, eu anulo toda e qualquer base legal. Eu vou para a cruz e anulo toda a base legal. E aí eu começo a calar todo tipo de acusação e perseguição espiritual. E aí eu viabilizo
uma atmosfera fértil espiritualmente. Essa é a finalidade da libertação. Você está entendendo que é muito mais do que dizer sai, Satanás, em nome de Jesus? É você entender o processo e a finalidade. Só que tem outro ponto, né, desses 3 pontos, que é a reeducação. Nessa reeducação, Tiago, capítulo 1, verso 21, nos ensina o seguinte. Vamos lá, vamos achar esse texto aqui? Deixa eu achar aqui, peraí. Alguém escreve aí para mim, Tiago 1, 21. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Enquanto eu estou abrindo, quero dar um alô para a pastora Fernanda, minha amiga, e outros pastores que estão aqui. Que Deus abençoe cada querido abençoado que está aí, em nome de Jesus. Sabe o que eu queria pedir? Escreve aqui o nome da igreja onde você congrega. Faz isso. A gente sempre pergunta a cidade e tal, mas hoje faz diferente. Escreve o nome do ministério onde você congrega. Vamos fazer isso? Tive essa ideia agora aqui, ó. Vamos ver, acho que vai ser legal isso aí. Ó, Tiago 1, 21. Tá? Vou salvar aqui, ó. Tiago 1, 21. E depois, isso, vamos lá, maravilha. Tiago 1, 21, maravilha. E aqui, ó, reeducação. Ó, que legal, gente. Ó, Comunidade Cristã Logos, um grande abraço, pessoal de lá. Da Igreja Voz, Deus abençoe. VND, Vivendo o Novo de Deus, que bênção. Batista de Presidente Epitácio, grande abraço. Família 61, Recife. Eu vou fazer live com a camiseta da Família 61 esses dias. Ó. Sal da Terra, Presbiteriana, Centro de Oração, Pastor Edson Cruz, um grande abraço, pessoal de lá. Que legal. Uau, Sal da Terra. Que bênção. Olha aí, que ideia boa, né, que Deus deu pra gente falar, mencionar isso aí, ó, que bênção. Maravilha, maravilha. Olha só, Tiago 1,21 diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha que interessante. Uau! Então isso fala de um descondicionamento emocional e moral dos maus hábitos. Em outras palavras, desaprender. Tem coisas que nós temos que desaprender. Né? Igreja Batista Vilas do Atlântico. Fica em Lauro de Freitas, na Bahia, perto de Salvador. Que benção! Olha aí, um abraço. Glória a Deus. Então a primeira coisa na reeducação é desaprender. Desaprender condicionamentos mentais, emocionais e morais dos maus hábitos. Abraço para o amigo apóstolo Sidney Sintra, de Lausanne. Fica com Deus, querido. Então a gente está falando aqui hoje da diferença entre novo nascimento e conversão da alma. Nesse processo de conversão da alma, a gente passa por alguns passos e a gente está falando aqui da reeducação. Né? Então, o primeiro passo nessa reeducação é desaprender. É preciso desaprender algumas coisas que ficaram condicionadas na mente, nas emoções e nos hábitos. Segundo passo dentro da reeducação é reaprender. Né? Reaprender. Então, a gente tem que estar aberto para novos conceitos e valores que nos aproximam de Deus. Quais os novos conceitos e valores que você pode olhar, analisar e perceber? Uau, isso aqui me reaproxima de Deus. E eu, humildemente, pacientemente, me abro para isso. Por exemplo, nesses últimos anos, 2 anos aí, a gente, mais do que nunca, foi forçado a perceber que, através de lives, nós podemos nos reaproximar de Deus. Algo que não é natural, originalmente não é natural. A gente ficar diante da tecnologia, recebendo algo, né, de outra pessoa do outro lado. Né?
Então não é natural ficar aqui falando com uma câmera, né? Mas nós entendemos que existe um objetivo aí. Estou dando um exemplo, mas existem tantos outros, né? O quanto você está aberto e paciente, humildemente, para reaprender. Dentro dessa reeducação, existe um último aspecto que é aprender sempre. A pior coisa é quando a gente acha que já sabe tudo, né? Então, a vida de crescimento nessa graça e no conhecimento de Deus, né, ela é mediante a disposição de aprender sempre. Quanto nós nos dispomos a aprender em cada situação. Semana que vem, se Deus quiser... Semana que vem, gente, eu tô achando que hoje é sexta-feira, né? Não, né? Amanhã. Amanhã eu vou entrar, então, no tema de aconselhamento bíblico de conselho, ABC. Aconselhamento bíblico de conselho. Em outras palavras, aconselhamento cristão para libertação. Tá? Então prepara o seu coração para amanhã ter mais de Deus. E hoje, nesse café um pouco mais curto, meu desejo é que Deus nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dando a paz. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Vai lá no nosso link da bio e entra para o grupo do Telegram, se você ainda não entrou, né? Você pode fazer parte desse grupo, onde tem mais de 300 pessoas ali participando dessa comunidade, onde você pode entrar, perguntar, se apresentar e a gente crescer nesse caminho. Tá bom? Então, pessoal, mas já hoje vai ser mais curtinho, tá bom? Gente, eu estou deixando aqui o meu e-mail, rafaelmedeusaugusto@gmail.com, caso você tenha o desejo no seu coração de semear no nosso ministério, na nossa vida. Obrigado àqueles que têm feito isso com generosidade. Que Deus os abençoe e multiplique poderosamente. Amém? Eu vou salvar essa live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha. Em nome de Jesus. Grande beijo e até amanhã com o nosso ABC. O aconselhamento bíblico de conselho, né? Eu vou trazer o termo ideal aqui que eu dei aqui para ficar bonitinho, tá bom? Abordagem bíblica de conselho. Olha aí, ó. A Lauren está aqui, que é minha professora de plantão, né? Abordagem bíblica de conselho, tá? Então vem amanhã, vai ser muito bom. A gente vai entrar a fundo nas questões de aconselhamento, certo? Nessa série chamada Pastoreio Funcional. Fica com Deus, grande beijo. Até amanhã, se Deus quiser.